Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os 3 primeiros versos, para enfim vocês poderem descansar os seus joelhos. Diz assim o texto sagrado: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para onde eu estou, estejais vós também. Senhor Deus, aqui está a sua maravilhosa promessa. Na promessa onde nos firmamos, Senhor, porque cremos no teu retorno, cremos que o Senhor voltará, cremos que o Senhor virá buscar a sua igreja, cremos no teu resgate, ó Pai. Por isso estamos aqui, a te adorar, a te buscar, a clamar a ti, crendo que o teu Espírito tem liberdade de passear neste lugar, convencer-nos a andar mais uma milha, a estar mais perto de ti, e a buscar esta tua volta, Senhor, e a aguardá-la ansiosamente. Que o Senhor derrame essa bênção em nossos corações. Ajuda-nos a entender a tua palavra e a fazer dela alimento espiritual para nós, para sairmos daqui mais firmes e fortes, Senhor, crendo que o Senhor irá retornar logo em breve, e aí estaremos na eternidade contigo. Pai Santo, nos ajuda, é o que te peço, já te agradeço. Se a igreja concorda, ela diz amém. Louvado seja o Senhor. Pode sentar, moça. Evangelho de João, capítulo 14. Nas últimas 24 horas de Jesus na terra, o encarnado, o verbo encarnado, ele sabia do vitupério que ele ia passar, ele conhecia as profecias, ele sabia que Isaías já tinha profetizado que ele sofreria, que ele seria humilhado, ele sabia de tudo isso, ele sabia que a aflição ia alcançá-lo, mas mesmo assim, nesse momento que estava a se realizar com ele, poucas horas antes de ele ser vituperado e sofrer todo o seu calvário, ele encontra tempo para confortar os seus discípulos. Ele que precisava de conforto, estava confortando os seus discípulos. Ele que precisava de um ombro amigo, estava querendo informar aqueles irmãos, aqueles discípulos, aqueles que o seguiam por 3 anos e meio, e dizia: olha, não deixe os seus corações se turbarem, não deixe os seus corações se perturbarem, não deixe o seu coração se preocupar com as coisas desta terra, não se turbe o vosso coração. Jesus, ele vem trazer consolo a estes, e da mesma forma que ele trouxe consolo àqueles discípulos naquela época, ele também traz para nós nesta noite, esse consolo, esse conforto, de dizer: eu voltarei, de dizer para nós: continue nessa pegada, continue nessa jornada, continue acreditando em mim, continue crendo nas minhas promessas. E é isso que nós fazemos todos os domingos aqui, voltando a acreditar nas promessas, renovando os nossos votos com Ele, querendo conhecê-lo mais, querendo aprofundar mais na sua palavra e ter mais intimidade com Ele, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que nos conhece, a um Deus que nos sonda, e a um Deus que faz as promessas e todas elas se cumprirão em nossas vidas. Então ele vem nos alertar: não se turbe. O que é esse termo? Esse termo grego, não se turbe, no grego ele diz o seguinte: o principal sentido dessa palavra turbar, no original como foi escrito, o sentido é agito de águas, e não águas qualquer, é agito da água dos mares, profundidade, largura, distâncias. Ele está dizendo: olha, você se turbar o coração, o sentido aqui é dizer como se você estivesse à deriva em mar, em um alto mar, e ali o seu barco estivesse balançado por grandes ondas e as águas agitadas ao ponto de colocar o seu barco a pique, e o seu barco balançar ao ponto de quase só sobrar, de quase naufragar. Por isso que ele está dizendo: olha, não deixe o seu coração se agitar como um barco se agita nas grandes marés dos oceanos. Ele estava dizendo: não permita isso, não deixe isso acontecer, não deixe essas tempestades o atingir
fortaleça o seu coração. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque Jesus sabia quão profundas águas os seus discípulos iam atravessar. Por isso que ele estava dando consolo. Ele sabia que ele seria arrancado dessa terra. Ele sabia que ele seria humilhado nessa terra. Ele sabia que ele perderia, os discípulos perderiam a referência dele, do rei, do mestre, do Senhor. Ele seria arrancado desse povo com uma violência tremenda. E ele sabia que os discípulos iriam se abalar. Prevendo isso, ele diz: olhe, não se turbe, não se perturbe, não se impaciente, não se inquiete, mas não em qualquer lugar. Ele não diz: olha, não se perturbe nos seus pensamentos. Ele diz aonde? Não se perturbe no seu coração. Olha onde ele está olhando. Olha para onde Deus está olhando para nós. Ele não diz: não se inquiete por causa das aflições do dia. Não se inquiete por conta das enfermidades que lhe alcançam. Não se inquiete porque o emprego não vem. Não se inquiete porque a sua família não vem para Cristo. Não se inquiete com essas coisas. Ele vai dizer o seguinte: não se inquiete no seu coração, no lugar onde você produz a verdadeira adoração para Ele. Ele estava dizendo: olha, você não pode deixar se abalar, porque enquanto você mantiver a sua fé em mim, eu estarei em você, e nós seguiremos para frente e avançaremos. Essa é a promessa. Eu aprendo aqui que mesmo assim, que quando o mar da vida estiver turbulento e difícil de se navegar, eu posso buscar o rochedo chamado Jesus, porque Ele é a solução para a minha tormenta. Ele é aquela rocha alta que o mar não alcança. O mar pode estar revolto, o mar pode vir com ondas fortes, mas ele só vai bater a certa altura, mas a altura que vai alcançar, se eu estiver no rochedo, ela não vai me atingir, porque eu estou no rochedo chamado Cristo. Nós precisamos estar nesse rochedo. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, crendo que se colocarmos a nossa proteção nele, se buscarmos a proteção dele e colocarmos a nossa fé na proteção dele, nós não seremos abalados com as coisas desse mundo. Nós precisamos aprender isso. Ele sabia que quando os ventos soprarem muito fortemente, somente a presença de Jesus é capaz de acalmar o mar. Diante das tempestades, só Jesus consegue acalmar o mar, porque Ele é quem tem toda a autoridade sobre esta terra, porque Ele é quem tem toda a autoridade sobre a sua criação. Ele conhece-nos, Ele conhece tudo aquilo que Ele criou, e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Não se deixe abalar, porque o nosso Deus é o único que pode acalmar o mar, é o único que pode calar o vento, Ele é o único que pode fazer-nos sair das tormentas que nós muitas vezes entramos, porque Ele é o Deus que nos promete e nos garante que estará conosco até o dia final. Sabemos que a nossa vida moderna, ela gera grande ansiedade. Dentro dessa modernidade nós sofremos a ansiedade, nós vivemos à beira de grandes precipícios. A nossa fé é muito oscilante. A fé dos crentes hoje são muito oscilantes, porque nós temos muita oferta, nós temos o pecado jaz à porta, nós temos muitas opções. Naquela época de Cristo era mais difícil você ver um homem santo conseguir se prostituir, era mais difícil. Mas hoje o crente, o homem tem acesso à prostituição no celular, as facilidades do pecado vindo e minando-nos. Nós temos essas coisas acontecendo, e dia após dia, você muitas vezes está ali, assistindo a um vídeo de crente, um vídeo de uma mensagem evangélica, pelo um canal de rede social, pelo próprio YouTube, e você vê que vem uma propaganda, entra uma outra cena, entra uma outra coisa, e às vezes é algo indesejado que você não precisaria estar vendo. Isso é para minar a nossa santidade, e eles sabem disso. E por isso que o inimigo trabalha em cima disso, trabalha em cima do hoje, viva o hoje, esquece-se do amanhã. E Deus não nos inspira a viver somente o hoje, Ele diz que nós precisamos crer no futuro, crer na eternidade, crer naquilo do porvir, crer no que nós não vemos, mas nós precisamos andar acreditando, mesmo não vendo, porque o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Essa é a realidade. Se saímos de casa, não temos a certeza se vamos voltar intactos. Podemos voltar, mas não sabemos se intactos.
pois o trânsito é doido, os homens são sanguinários, e eles ficam à espreita. Os jovens nas drogas, para sustentar os seus vícios, fazem qualquer coisa. Nós vemos aí muitas vidas, e hoje nós somos tão acostumados à violência, que tem até crentes, mas a sociedade hoje consegue fazer as suas refeições assistindo programas policiais e vendo aquele desmantelo, e acha natural. Nós estamos cada vez mais pactuados com o pecado, com as coisas erradas, com a descrença de que o nosso Deus exige de nós santidade. Nós temos às vezes os lábios de louvor, mas não temos a prática real disso. Por quê? Porque esse mundo está abalado, esse mundo está atribulado, e nós não fomos chamados para permanecer toda a eternidade nesse mundo. Nós somos chamados para servir ao Senhor, nós somos chamados para buscar santidade em nosso coração, nós somos chamados para viver nesse mundo, não se misturando com ele, viver esse mundo buscando uma santidade especial. E como eu consigo isso? Não se turbando o vosso coração. Não deixe essas águas turbulentas entrarem no seu barco. Mine isso, vá para o rochedo da salvação, vá para um lugar mais alto, busque estar mais perto de Deus, que nós vamos conseguir vencer essa geração pervertida e perversa. Eu sei que dentro dessas ansiedades e dessas coisas terríveis, podemos ter parentes nas miserabilidades da droga, e convivendo com isso, e existem muitos crentes assim, que vivem essa rebelião dentro de casa. Os filhos não querem saber de Cristo, os filhos só querem saber das micaretas da vida. Os parentes, que quando aparece uma micareta, aquele meio que convertido, não pode resistir a uma musiquinha, já está batendo o pé, já quer ir para esses lugares. Esses lugares são mais prazerosos. Por que esses lugares são mais prazerosos? Porque ainda aquele que é salvo não encontrou o verdadeiro lugar do prazer, que é na presença do Senhor. A presença do Senhor é o melhor lugar onde se pode estar. A partir do momento que você realmente entra na presença de Deus. Não estou falando que você vai entrar na presença da religiosidade. Não. Os pregadores dizem assim, os nossos irmãos católicos, eles têm os seus eventos, mas não quer dizer que eles entram na presença de Deus. Entrar na presença de Deus é entrar no gozo do teu Senhor, é senti-lo, é percebê-lo, é perceber o agir dele, modificando-nos a buscar mais santidade, a procurar cumprir mais a palavra, a desejar conhecê-lo mais na palavra, a desejar estar mais em oração com ele. É isso que blinda o nosso coração a não deixá-lo se turbar nessa terra. E nós precisamos começar a fazer essas coisas, porque eu sei que as tribulações nós temos. Muitos talvez aqui tenham seus maridos nos vícios do cigarro ou da bebida, ou suas esposas nos vícios da terra, e não querem servir a Cristo. Cada um tem sua tribulação, cada um tem sua guerra, todos nós temos esses problemas. Alguns passam com mais intensidade, outros com menos, mas a palavra de Deus está dizendo, esses momentos difíceis você pode até passar, mas não deixe isso descer para o seu coração, ao ponto de desanimar, ao ponto de querer te derrubar. Eu sei que nós vivemos essas inquietudes horrendas, esses momentos difíceis da vida, onde as pessoas más buscam se dar bem de qualquer forma. Nós não temos nenhuma segurança. Se sacamos dinheiro, podemos ser assaltados na saída do banco. Se compramos na internet, podemos ter o seu cartão clonado. Podemos comprar em sites falsos e não receber o produto, e tudo causando-nos prejuízo, porque o mundo jaz no maligno, e ele quer enganar, mas ele não quer enganar só nas coisas que nós já sabemos que o mundo engana, ele quer enganar a gente também na santidade das coisas de Deus. Por isso que manda muitos lobos falarem coisas que não devem, profetizar e ministrar coisas que Deus não prometeu, porque isso é bom para o coração. Mas aqueles que servem a Deus entendem que isso é uma forma de turbar o coração, se você for levado ao engano. Nós não podemos ser levados ao engano. E qual é a forma, irmão, de não ser levado ao engano? É ter a palavra de Deus guardada no nosso coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração, e você vai perceber que o seu coração não vai se turbar. A sua vida pode passar por balanços, por tribulações,
por situações adversas. Todos nós vamos passar. O próprio Cristo passou. Mas o seu coração ficou inabalável nas promessas do seu Deus. Nós precisamos estar inabaláveis nas promessas do nosso Deus. Dentro dessas ansiedades que acontecem em nossa vida, dentro dessas coisas que atribulam o nosso coração, recentemente passamos por uma pandemia onde um vírus assustou muitos crentes. Muitas pessoas adoeceram fortemente, não por conta do vírus, mas pelo medo do vírus lhe alcançar. Conheço uma irmã em Fortaleza que ela até hoje não consegue sair de casa com segurança. Até hoje atribula o esposo dela a tirar toda a sua roupa lá fora. Ela ainda não foi curada, ela ainda não conseguiu ter a segurança em Cristo, com medo de um vírus que aconteceu em 2020. Que já houve vacinas, que a população já ficou imune, ele não é mais tão mortal quanto foi em 2020. Ele circula no meio de nós e hoje está com uma gripe. Os sintomas são gripais. A Covid não desapareceu, ela não sumiu, ela continua. Só que o nosso organismo já conseguiu a imunidade ao ponto de não conseguir mais sofrer como sofreu aqueles que passaram por esse período, e muitos que se foram, entes queridos nossos que se foram por conta desse vírus mortal. Mas essas coisas, elas acontecem para nos trazer ansiedade, para abalar a nossa vida, para abalar a nossa mente. É o mundo jaz no maligno, é o mundo gemendo pelas dores de parto. Isso acontece. Vai acontecer só uma vez? Vai ser somente essa pandemia? Vai ser somente algumas guerras? Não, vai aumentar, vai piorar, porque é bíblico, porque é profético. É necessário que essas coisas aconteçam para que por fim se manifeste a volta do Senhor. É necessário que aconteça. Por isso que Jesus está aqui mostrando aos seus discípulos: olha, não se deixe abalar por essas coisas. Se vocês perceberem essas coisas, não deixe elas descerem ao seu coração. Não deixe elas descerem ao lugar onde é para reinar a minha palavra. Não deixe ela descer para o lugar onde vocês precisam guardar a coisa mais preciosa que vocês podem ter, que é a palavra de Deus em seu coração. Não deixe entrar. E eles, sabendo disso, que eles poderiam não ter segurança ali, dentro daquele panorama, fazendo a leitura das ansiedades que os homens sentem hoje, que as mulheres percebem hoje, aqueles discípulos naquela época também iriam passar por tribulações semelhantes, iriam passar por perseguições severas, iriam passar por lutas grandes, porque quando feriram o pastor, a perseguição seria monstra, seria grande demais, ao ponto de dispersar todos aquele rebanho, todas aquelas ovelhas. Eles iam ficar sem o seu norte, sem a localização, sem o prumo, sem a certeza de segurança e estabilidade, porque Jesus, quando estava na terra, dava essa segurança a eles. Eles sabiam que poderiam ir com Jesus até para o deserto, poderiam ir com Jesus para todo lugar, porque se tivessem um lugar que não tivesse alimento, Ele poderia prover o alimento, porque se tivesse um lugar onde tivesse grande perseguição, Ele poderia trazer a calmaria, porque aonde Jesus está, Ele reina. E ali eles estavam seguros, mas Jesus seria arrancado dessa terra, Jesus seria levado, e eles perderiam essa referência. Mas mesmo com tudo isso, Jesus os exorta, enfatizando que eles deveriam continuar crendo. A fé não pode ser abalada, a nossa fé não pode ser balançada pelas situações adversas que passamos. Nós não podemos deixar a frieza espiritual acometer-nos. Se estivermos ao ponto de uma frieza espiritual, que busquemos mais ao Senhor. É hora de recarregar as baterias, é hora de entrar com mais tempo de joelho, é hora de estar mais intensidade em oração, é hora de buscar os nossos irmãos que oram mais, para nos ajudar a enfrentar esses dias maus. Mas não deixe o seu coração esfriar em Cristo Jesus. Não é porque agora faltou o pastor e o ministério Canaã novamente está sem pastor em Rússia, então eu vou abandonar a fé, eu vou procurar outro lugar. Não é assim.
que funciona. Às vezes é Deus lhe provando, às vezes é Deus lhe mostrando: eu sou o seu pastor, eu sou aquele que te sustento, eu sou aquele que te seguro, eu sou aquele que provém em tua vida, eu sou aquele que vou agir no seu meio, eu sou aquele que vou operar grandemente em sua vida. Não importa se os homens não estão dando atenção devida a você, mas o que importa é que eu estou dando atenção devida a você. Essa é a promessa de Deus em nossas vidas. É aí que nós devemos nos apoiar, é resistir e resistir até o fim. Não se turbe o seu coração. Então eles iriam passar por grandes provações. Não é assim também conosco, quando estamos em uma grande luta e parece que Jesus não está nem aí para o nosso sofrimento? É muito natural nós pensarmos assim. Quando tudo está bem, é glória a Deus, aleluia. Quando o negócio acocha, às vezes a gente não tem forças nem para orar. Às vezes nós não temos força para vir à casa de Deus. Às vezes nós não temos forças nem para ouvir um louvor inteiro. Estamos desanimados, estamos desalentados. Acontece, irmãos. Isso aconteceu com grandes homens de Deus, quanto mais como nós. Grandes homens que viveram experiências sobrenaturais com Deus, desanimaram. Irmão, pois mostre um: Elias. Elias profetiza na frente de um rei, diante de toda a assembleia: não vai chover. E a Bíblia diz: e não choveu. Elias, para voltar a chover, diz assim: agora eu vou fazer um desafio. Coloque todos os profetas de Baal em um altar e eu vou orar, meu Deus, em outro altar. E nós conhecemos a história e sabemos que Deus responde à oração de Elias, e cai fogo do céu, consome o holocausto, consome as pedras, lambe a água, fazendo ali um grande milagre. E aquele homem que percebeu um grande milagre em frente a toda aquela congregação, pouco tempo depois, aquele homem estava deprimido em uma caverna, pedindo para si a morte, dizendo a Deus: Senhor, só eu fiquei. Senhor, como pode? Só eu fiquei e ainda me perseguem, querem me matar. Porque Elias estava aflito, porque Elias estava comendo, porque Elias estava escondido. Um homem que pouco tempo depois tinha sido poderosamente usado por Deus estava desanimado, porque o desânimo alcança qualquer um. Porque todos nós podemos passar por essas lutas e esses perrengues, porque isso é natural do homem. Elias não era Cristo, Elias não era um homem sem pecado, Elias era comum como eu e você, e realizou coisas grandes, mas não quer dizer que realizando coisas grandes não possa passar por apertos, não possa passar pela fé minada. Todos nós podemos passar. O que nós precisamos ter em nosso entendimento hoje é que, mesmo passando por dificuldades, não posso deixar o meu coração se abalar por essas dificuldades. A palavra de Deus tem que reinar no meu coração, a palavra de Deus tem que estar dentro da minha mente. Não se turbe, não se perturbe, não se perturbe. Perturbar é confusão, é inquietar, é alvoroçar. Dentro do entendimento da palavra perturbar, ela dá até o entendimento de originar choque, de causar tremores, de abalo emocional, de ser afligido e afetado, preocupar-se excessivamente a ponto de tirar o sono, a paz e a calmaria da alma. Jesus está dizendo assim: olha, não permita essas coisas acontecerem com você. Ele sabe que vai acontecer, mas não permita, não deixe isso acontecer. E qual é a fórmula? E qual é o antídoto? Firmar-se nas promessas do teu Deus. Nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Essas promessas é quem nos sustenta, essas promessas é quem nos faz caminhar, essa promessa é quem nos faz vir aqui todos os domingos adorar. São as promessas de Deus verdadeiras, são elas que fazem nos vir aqui adorar e servir a este Rei maravilhoso. Não deixe essas perturbações causarem confusão. Preocupação é dar lugar à ansiedade e ao desconforto. Você viver preocupado é você viver abalado, é você ter as suas estruturas emocionais abaladas. Existem pessoas que passam por esse transtorno de ansiedade que precisam tomar remédios. Existem
irmãos que passam por ansiedade por alguma coisa que acontece, ao ponto de a arritmia cardíaca vir, a ponto de precisar tomar remédios para o coração, porque o coração horas é acelerado, horas não, porque essa ansiedade tira o sono, essa ansiedade lhe perturba. Então Jesus está dizendo: não deixe essas coisas acontecerem com você. Mas aonde? Porque preocupar-se também significa atormentar a si mesmo. Então, quando você está perturbado e ansioso, você está atormentando a si mesmo. Você está com uma ansiedade tão grande ao ponto de você não conseguir se concentrar em mais nada. Está atormentado, está perturbado. Mas aí o que é que Pedro, ele vai falar? Não estou falando aqui de qualquer um, eu estou falando do único homem, pecador na terra, que andou por sobre as águas, em um mar revolto, em ondas subindo e descendo, ele andou e planeou sobre as águas. Eu estou falando de um homem que, dos poucos homens na terra que foram na transfiguração e viram Moisés e Elias descerem e confortarem Jesus antes dele ir para o vitupério. Não estou falando de qualquer um, é Pedro. E Pedro ele vai escrever em sua primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7, dizendo o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Qual o segredo? Humilhar-se. Humilhar-se aonde? Debaixo de quem? Na mão de quem? Sobre a poderosa mão de Deus. Para eu blindar o meu coração, eu preciso disso, me humilhar. Agora, quem é que quer se humilhar? A geração atual não sabe o que é se humilhar na presença de Deus. Hoje nós temos aquela oração: eu declaro, eu decreto. Tem até música que canta isso: eu declaro, eu decreto, eu profetizo. E querem mandar em Deus: Senhor, eu estou dizendo, se o Senhor não me der, eu rasgo minha Bíblia, e começa a fazer essas loucuras. São coisas de louco. Não é esse o princípio. A Bíblia não ensina dessa forma. Em nenhum momento os grandes homens de Deus fizeram dessa forma, de querer dar ordem em Deus, de querer mandar em Cristo, de querer dizer a Ele a hora que Ele tem que fazer um milagre na minha vida, na vida de alguém. O ensinamento para nós não perturbarmos o nosso coração é nos humilhar na presença de Deus, é clamar: Senhor, se o Senhor quiser, faça. O Senhor sabe da minha necessidade, mas se tiver na sua vontade, realize isso, faça isso, Senhor. Eu te peço, eu te suplico, eu rogo, escuta a minha oração. Toda a vida nós temos que entender que Ele é o Rei poderosíssimo, e nós somos meros mendigos de mãos estendidas a pedir-lhe sua bênção. Nós não temos autoridade de mandar no Rei do Universo. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para servir a Ele. E eu nunca vi um servo dar ordem ao seu Senhor. Vocês que já assistiram muitos filmes de escravidão e conhecem a história da escravidão, servo é escravo. Quando a Bíblia chama de servo, chama de escravo. E vocês que já assistiram filmes de escravos, já estudaram sobre os escravos, me digam um escravo que dava ordem ao seu patrão. Um escravo que dizia assim: não, patrão, não é assim não, eu vou fazer do meu jeito. Quando eles faziam isso, era tronco, era peia, era chibata. E hoje os crentes querem: eu determino, eu faço, eu tenho que fazer agora. É agora. Isso é um erro. Isso é uma forma de você perturbar o coração. Sabe por quê? Porque quando Deus não responde à sua vaidade, você vai dizer assim: Deus não existe, Deus não está nem aí. E não é esse o princípio. Por quê? Porque você não se humilhou na poderosa mão de Deus. Você não se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Pensa que os problemas vão se resolver. O problema só vai se resolver quando Deus intervir. Seja ele pequeno ou seja ele gigante, Deus, Ele se preocupa com os seus. Não importa o tamanho do seu problema, não importa se é uma enfermidade de dor de cabeça que você está sem um comprimido na hora para tomar, ou se é o câncer mais severo que os médicos já desenganaram. Não importa o tamanho do seu problema, a cura e a solução vem do nosso Deus. É dele.
é dele, é através dele. Eu sei que os problemas não vão se resolver sozinhos, e eles também não vão sumir do nada. Eu sei que muitas vezes nós precisamos passar por essas tribulações, essas provações. Isso faz nos amadurecer, isso faz nos crescer, isso faz aumentar a nossa fé. Eu sei que é difícil ser provado, mas eu sei que quando somos aprovados, nós glorificamos a Deus de outras formas. Então, acreditar em Deus nos traz paz e descanso. Quando eu creio em Deus, eu tenho paz no meu coração. Quando eu creio em Deus, as ansiedades não mais me abalam, as enfermidades não mais me preocupam, porque quando eu tenho a minha fé em Deus, eu consigo ter paz no meu coração e descanso na minha alma, sabendo que no momento certo Ele vai intervir e vai fazer o seu milagre acontecer em minha vida. Coloque essa confiança no Senhor. Confiar nele traz paz na alma. Olha o que Davi declara. Davi no Salmo 4, ele vai dizer o seguinte: se você estudar o Salmo 4, você vai ver que Davi está sendo perseguido, está fugindo do rei, está escondido em cavernas. Aí o que é que ele diz? Olha, um homem perseguido, decretado-se a morte dele, ele estava perseguido e morto. O rei Saul, a cabeça de Davi estava a prêmio. O rei Saul queria ele morto. E aí ele no Salmo 4, verso 8, ele diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Diante de grande perseguição, em cavernas, em desertos, lugares perigosos, lugares onde se precisa ficar vigilante, lugares onde o inimigo está à espreita para lhe devorar, aonde o inimigo pode lhe pegar, lhe capturar, aonde os seus supostos amigos podem lhe trair. Ele diz: não importa, porque em Cristo eu me deito e logo durmo, porque ele entregava todo o seu coração a Deus, confiava no Senhor, sabia que Deus estava o protegendo, sabia que o que acontecesse na vida dele era por permissão de Deus. Por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a sua confiança no Senhor. E Jesus declara: não se perturbe no coração. É isso? Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês não se preocupem com essas coisas, mas não deixe a sua fé ser abalada. Era isso que ele estava querendo dizer. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras, proteja o seu coração. Não se perturbe, não se turbe, não se inquiete o teu coração. Ele estava dizendo o seguinte: olha, diante de toda a luta que você vai passar, proteja o seu coração. Que base eu posso usar para isso? Eu posso usar a sabedoria de Salomão. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos protegê-lo, nós precisamos proteger a nossa fé, nós precisamos blindar a nossa fé. Não é agora ser um crente alienado, é ser um crente que anda e navega no sobrenatural de Deus, é que crê no Deus da palavra e no Deus da promessa, é que crê no Deus real e o Deus vivo em nossas vidas. É uma fé vívida, é uma crença eficaz, é entender que Jesus é aquele que passeia no meio da igreja, é aquele que opera grandemente em nosso meio, é aquele que derramou o seu Espírito sobre nossas vidas, para nós podermos nos acalmar nele, para nós podermos crer nele, para nós podermos ver o sobrenatural dele no meio da sua igreja. Isso é que tem que estar na nossa fé. Mas como eu posso proteger o meu coração? Para proteger o seu coração, nós precisamos mudar alguns hábitos. Se eu falei e aqui argumentei que a atual sociedade vive em uma ansiedade extrema, isso é em todo o meio, seja evangélico, seja dos gentios, daqueles que não fazem parte da igreja de Cristo, da igreja de Deus.
A raça humana hoje geme de ansiedade, mas aqueles que têm a orientação de Cristo, a palavra de Deus no coração, sabem que nós precisamos proteger a nossa fé. Mas como eu posso proteger o meu coração? Eu preciso mudar alguns hábitos. Se eu usar de exemplo, para eu emagrecer, eu sei que eu preciso de esforço, de dedicação, muitas vezes de dietas sofridas, longas horas em academia, corrida, exercícios e afins. Para eu ter um resultado no meu corpo, eu preciso fazer algumas coisas, sacrificar algumas coisas. Sim ou não? Lógico. Eu não vou conseguir emagrecer com oração. Se eu vou orar aqui e continuar tendo a mesma vida que eu tenho, meus 97 quilos não vai baixar. Para eu cair para os 80 que eu desejo, eu sonho, eu preciso o quê? Fechar um pouquinho a boca, fazer um pouquinho mais de exercício, para poder alcançar o objetivo. Há sacrifícios a fazer. Se para eu atender algum objetivo físico, eu sei que eu preciso dessas coisas, será que no espiritual também não preciso? Nós precisamos mudar os nossos hábitos para ter um coração protegido. Nós precisamos estar um pouco mais em oração, nós precisamos dedicar um pouco mais na palavra, nós precisamos estar mais presentes uns com os outros, nós precisamos ter uma conversa mais bíblica no meio das rodas dos crentes. Hoje os crentes, eles se reúnem e falam de tudo no mundo, menos da palavra. Termina-se um culto de adoração a Deus, não se discute a palavra que foi pregada, se discute sobre o jogo que aconteceu anteriormente, se discute sobre a política, se discute sobre as vestimentas, se discute sobre até novelas, mas a palavra de Deus é esquecida, e isso é uma forma do diabo minar o nosso coração, porque o nosso coração não está verdadeiramente em Cristo, não está verdadeiramente disposto a aprender da palavra, a estar com a palavra, a vivenciar a palavra. Isso nós precisamos mudar de hábito. Se eu quero ser protegido por Deus, o meu coração, a minha fé se tornar inabalável, eu preciso mudar alguns hábitos na minha vida. Enquanto eu não entender isso, eu não mudarei. Da mesma forma que nós, gordinhos, sabemos que precisamos fazer dieta para emagrecer e mudar os hábitos para emagrecer, da mesma forma, aqueles que querem viver o sobrenatural de Deus precisam mudar os seus hábitos para viver uma vida espiritual austera na presença de Deus. Nós precisamos entender isso. Para alcançar o mover da ação de Deus a seu favor, nós precisamos mudar os hábitos. Ou você muda para crescer, ou Deus mudará por você. Aqueles que são escolhidos de Deus, ou você decide mudar, ou Ele mudará você. Por que eu digo isso? Porque o Senhor fez da prisão de José um passo para o seu crescimento e o seu progresso. José só se tornou o segundo homem mais forte do Egito, o homem somente abaixo do faraó, porque foi passar uns anos preso. Se dissesse assim: José, você quer ser preso? Não, Senhor, jamais eu quero passar por essa provação. Mas José, se você for preso, daqui a uns anos você vai se tornar o homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso da terra. Aí o cara dizia o quê? Sim ou não? Senhor, eu quero. Ah, mas o preço é alto. Mas não importa, eu quero, porque eu sei o final. José não sabia o final, estava passando ali, mas ele passou sem criticar e sem murmurar. Mas nós sabemos o final da nossa vida. Nós já temos a progressão da revelação e sabemos o final. O final da nossa vida será na eternidade com o Senhor, crendo nas promessas do Senhor. Viveremos eternamente com o Senhor, pisando em ruas de ouro e cristal, adorando ao Rei, ali onde não haverá mais trevas, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque o Senhor é quem ilumina toda a terra. Então, para Jonas, não havia como Jonas ser salvo, a não ser sendo engolido vivo por um grande peixe. Então, dentro dessas provações, nós entendemos que Deus permitiu que os egípcios odiassem o povo hebreu, pois só assim eles foram libertos da escravidão. Então nós percebemos na Bíblia Sagrada, toda a trajetória de grandes homens passou-se por grandes sofrimentos. Só a geração atual não quer passar por sofrimentos. Só nós não queremos ouvir sobre sofrimentos.
Nós temos, às vezes, ojeriza. Não, eu não quero passar por sofrimentos. Mas até o nosso próprio Deus passou por grandes sofrimentos. Mas eu quero lhe dizer que todos esses que passaram, eles passaram e foram aprovados e receberam a recompensa. Jonas recebeu a recompensa, viu Nínive ser salvo. Deus permitiu os egípcios odiar o povo hebreu, mas porque o povo hebreu foi odiado pelos egípcios, Deus o resgatou e os tirou da escravidão. Passaram por maus bocados, mas foram libertos. Paulo, ele estava preso por grandes correntes, mas essa prisão de Paulo foi benéfica para todos nós, porque foi na prisão de Paulo que fez com que ele escrevesse essas belas cartas que nós temos hoje, aprendendo da palavra de Deus, como ele escreve em Filipenses 1:12. Nosso Deus, ele trabalha de maneiras estranhas. Ele traz ordem na confusão e harmonia na discórdia. Ele faz uso de homens injustos para fazer o que é justo, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. Você não serve a um Deus inventado por mãos humanas. Você não serve a um Deus que foi inventado, que foi feito por mãos humanas e as histórias foram contadas e repassadas. Não, nós servimos a um Deus vivo que faz a sua palavra ser viva e se renovar a cada manhã em nossos corações. Às vezes nós lemos o texto, Deus fala conosco de uma maneira. Às vezes lemos o mesmo texto e Deus fala conosco de outra maneira. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz para aqueles que nela creem. Então nós precisamos ter essas percepções. Sabemos que Ele muitas vezes nos ajuda quando temos menos esperança, e salva o seu povo de maneira gloriosa quando eles pensam que serão destruídos. Eu lembro demais do rei Ezequias, da história do rei Ezequias, porque a Bíblia Sagrada vai narrar que o exército da Assíria tinha cercado Samaria há 3 anos. Irmãos, 3 anos cercado. Ezequias era do reino do sul, seu país ainda não estava cercado, a sua comunidade ainda não estava cercada. Mas Samaria, os seus irmãos, os hebreus, estavam cercados. Quando eu leio 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, vai dizer que quando os sírios, não os assírios, os sírios cercaram Samaria, houve uma fome tão grande, e só foram 90 dias, tá? 90 dias que os sírios cercaram Samaria. Em 2 Reis, capítulo 6, vocês vão ver. Diz o texto sagrado que há uma cena de tanta fome que eles passaram, que é narrado na Bíblia, que tinha umas prostitutas, que disseram assim uma para a outra: olha, dá o seu filho, que nós vamos comê-lo, cozinhá-lo e dar de alimento às nossas famílias, e amanhã eu mato o meu. E aí o que acontece no texto sagrado? A que disse que amanhã matava o dela, escondeu o menino. Aí ela ficou revoltada, foi para o rei: rei, me acuda, porque ela disse que nós matássemos o filho dela e comeríamos, e hoje seria o dela, e ela escondeu, nos acuda. A fome era tão extrema naquele país que eles estavam matando as crianças para se alimentar e não morrer toda a família de fome. 90 dias. O texto de 2 Reis, capítulo 19 já é o arremate final, mas a partir do 17 vai dizer que os assírios tinham cercado Samaria por 3 anos. Imagina o caos que não estava ali dentro. Imagina o tanto de fome que não estava aquele povo. E aí os assírios conquistaram Samaria, levaram cativos, vieram para o reino do sul e chegaram a dizer o seguinte: Ezequias, você acha que a proteção do Egito vai lhe ser capaz de evitar eu invadir sua cidade? O reino do Egito é como uma vara seca que se apoiar ela quebra e acaba lhe machucando. Era essa a profecia de Senaqueribe para Ezequias. Ezequias, você será destruído. E era essa a gritaria. Aí os conselheiros de Ezequias chegaram para aqueles que anunciavam na muralha
não fale em judaico conosco, não fale em hebraico conosco, fale em aramaico, porque o povo das muralhas estão entendendo e vai criar um tumulto lá dentro. Aí ele vai dizer assim: você acha que eu vim falar só para o rei? Eu vim falar para a sua população toda, que vocês serão dominados e destruídos. Ezequias, dentro daquela ansiedade que o povo estava com medo, porque eles tinham já cercado há 3 anos o vizinho, a nação vizinha, tinha levado cativo, tinha destruído muita coisa lá, e eles sabiam o que iria acontecer com eles, e a ansiedade foi grande ali naquele povo. Mas Ezequias, o que é que a Bíblia diz? Ezequias se pôs a orar, e Ezequias se humilhou na presença de Deus, e Ezequias se humilhando na presença de Deus, clamando ao Senhor, fez com que todo o povo jejuasse, os animais que estavam vivos jejuassem, e toda aquela nação clamou ao Senhor. Aí vai o que eu vou ler no capítulo de 2 Reis 19:35. Então, naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O que é que eu aprendo com isso? Que quando eu deposito a minha ansiedade no Senhor e me humilho na presença dEle, o Senhor me faz descansar em paz, porque a vitória é garantida. Ezequias, ele vence sem levantar a espada. Ezequias, ele venceu aquela batalha contra o exército assírio sem erguer a espada e sem enviar soldados. O que é que eu aprendo com isso? Que às vezes não é a minha força que vai fazer eu vencer a minha luta. Às vezes eu coloco na presença de Deus a minha luta, e Ele luta por mim e vence por mim, e aí eu só tenho uma coisa a fazer, é adorar o seu nome e dizer: bendito seja o Senhor. Ele é aquele que luta as nossas batalhas. Ora, até com seu filho ele fez uso de malícia. Deus, ele fez uso de malícia até com Jesus. Quando, irmão? Quando ele dá a artimanha ao sumo sacerdote para usar a ganância de Judas para trair a Jesus. Mas por conta dessa traição, o Redentor do mundo vive. Por conta dessa traição, ele foi capaz de redimir o mundo inteiro. Então há coisas difíceis que as pessoas passam e nós não entendemos. Há situações delicadas que passamos por grandes dificuldades que nós não entendemos, porque o nosso Deus é um Deus que sabe trabalhar de forma que nós não entendemos, porque o caminho do Senhor é mais alto do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, mas o Senhor é quem domina todo o cosmos, e o Senhor é quem sabe o melhor para os seus filhos. Então não se turbe o seu coração, não deixe ele desanimar, não fique fraco na fé, mas se fortaleça no Senhor. Todos nós somos propensos a criticar o que não entendemos. Nós somos muito propensos a dizer: Senhor, por quê? Senhor, mas essa situação, por que eu estou passando? O meu vizinho nem crente é e nunca passou por isso, e por que eu estou passando? Porque a Bíblia diz: Deus prova a quem Ele ama. E quando Ele nos prova é porque Ele quer nos aprovar. E quando Ele nos aprova é porque tem galardão e tem bênção para nós. Então quando você estiver passando por uma provação, não murmure, mas creia: o Senhor é bendito, o Senhor é bom, e o Senhor me fará vencer essa batalha. Coloque a sua fé em ação. Nós sabemos que os caminhos de Deus são incompreensíveis, e Paulo escreve sobre isso. Capítulo 9, 33 diz assim: como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Olha como Deus trabalha de maneiras estranhas. Ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele vai ser pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. Todos aqueles que não acreditarem em Jesus vão cair, vão tropeçar nele, mas vão ver ele. O que ele está dizendo? Que aquela pedra é de tropeço, que é aqueles que não creem vão bater nele, vão esbarrar nele em algum momento e vão cair, mas aqueles que creem nele não serão confundidos. Esse é o nosso Deus, é o Deus de vitória. Nunca haverá uma providência de Deus que não haja nela a sua misericórdia ou a sua maravilha. Toda vida
que Deus providenciar algo para você, tem maravilhas e tem misericórdia dele em nós. Por quê? Porque nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nem a salvação que nós ganhamos. Nós não merecíamos nada porque só éramos injustos. Mas coube ao justo juiz nos escolher e nos amar incondicionalmente, ao ponto de derramar o seu sangue por nós, e derramar esse amor em nossas vidas, e nos resgatar do charco de lodo, e nos colocar na pedra limpa e angular, naquela pedra maravilhosa chamada Jesus. Ele é que nos carrega nos braços, Ele é que nos faz promessas santas. Por isso eu quero dizer, esse Deus é um Deus de maravilhas em nossas vidas. Creia nele e creia até o fim, porque o nosso Deus é o único capaz de adoçar o nosso sofrimento com alegria. Ele é o único ser capaz de saber que no dia mau nós podemos passar por esse dia louvando e glorificando a Deus. Ele é o único ser que pode fazer com que, derramando o seu Espírito sobre nós, fazemos com que nós passemos por grandes problemas individuais ou coletivos, mas passando crendo que Ele por fim se levantará, passando sem murmurar. E nós precisamos crer nessa forma, porque Ele adoça o nosso absinto com açúcar, porque Ele sabe do nosso sofrimento, mas quando estamos nele se torna doce o nosso sofrimento. O nosso sofrimento se torna suportável, porque enquanto o mundo, quando participa, aqueles do mundo que participam de grandes provações, a solução que eles têm muitas vezes é tirar a sua própria vida, é dar cabo do seu sofrimento, é ser diagnosticado com uma doença terminal, se tiver uma arma em casa, atirar na sua cabeça. E muitas pessoas estão fazendo isso, e o suicídio é uma das grandes formas trágicas de se morrer nessa terra. O suicídio é tão avassalador, há tanto suicídio no mundo, que eu não estou com um censo aqui, mas parece-me que é a terceira ou quarta maior forma de morte na terra. Antigamente era infarto, era a primeira. Hoje passou por, parece que para câncer. Não sei, tem que ter a pesquisa, eu estou sem a pesquisa aqui. Mas o suicídio está no topo das formas de morte. E o que é isso? São pessoas sem Deus que decidem dar cabo em sua vida. Por quê? Porque as suas provações não são doces, porque não tem o Espírito de Deus nos ajudando. O Espírito de Deus nos ajudando. Então nós temos que ser gratos por isso. Por isso que nós precisamos estar como o salmista no Salmo 37 diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Mas não só entregue, confie nele. Por quê? Porque o restante Ele fará. Ele vai resolver os nossos problemas. Entregue o seu caminho ao Senhor. Então, terminando o versículo 1, ele diz: não se turbe o seu coração, guarda o seu coração. Hoje nós só conseguimos falar do primeiro. Guarda o seu coração. Por quê? Para quê? Para quê? Aí ele vai dizer: para que vocês creiam em Deus e creiam também em mim. Nós precisamos guardar o nosso coração para manter a nossa fé firme e forte, crendo em Deus, o Criador de todas as coisas, e nas promessas do seu Filho em nossos corações. Então eu quero pedir gentilmente que nós nos coloquemos de pé, para encerrar, crendo em Deus. Eu queria concluir com uma pequena e rápida ilustração. O tempo não é muito favorável. Por que guardar o nosso coração? Há uma ilustração muito conhecida, talvez vocês conheçam, que simula o seguinte: guardar o coração, o que é isso? É como se o mundo inteiro estivesse sem luz. Não tem sol, não tem energia, não tem luz. Toda a raça humana habita em abundante treva. E você é o único da terra que tem uma lâmpada. E quando você sai na rua, essa lâmpada ilumina tudo. E todos aqueles que estão lá fora veem você com essa lâmpada. E o que é que eles querem fazer? Os poderosos: tomar o seu bem mais precioso, que é a lâmpada que faz você ser guiado por essa escuridão e essas trevas. O que é essa lâmpada, irmão? Essa lâmpada é a santidade. E essas trevas, o que é? É o mundo maligno.
E o que é você? Você representa o seu coração que guardou essa lâmpada. Então nós precisamos entender nesse ponto que essa lâmpada que quer ser roubada, que é a sua santidade, ela não pode permitir se roubar, porque precisa estar guardada, mais guardada no seu coração. Guarda o teu coração no Senhor. Guarde a sua fé no Senhor. Tenha a esperança que mesmo no dia mau o Senhor vai operar e vai intervir. Tenha a sua lâmpada brilhante em santidade e em perfeição de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Creia em Deus e creia nas promessas de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a guardar, Senhor, o nosso coração para Ti. Que a nossa fé possa ser firmada em Ti, Senhor, e que nós possamos ter toda a nossa esperança voltada para Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda aumentando a nossa fé, aumentando a nossa fome da Tua palavra, aumentando a nossa vontade de ser mais santo nesta terra, aumentando, Senhor, a colocar combustível em nossas lâmpadas, fazendo com que nós nos santifiquemos mais para Ti. Pai Santo, nos ajuda, socorre-nos, Senhor, visita o nosso coração e sara-o. Se há vidas aqui com problemas de ansiedade, Senhor, que o Senhor possa restaurar, e o Senhor possa curar, e o Senhor possa dar confiança nesse coração, dizendo que o Senhor é aquele que vai entrar com a providência na hora certa, no momento certo. Não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Essa é a palavra. Senhor, não nos deixe andar ansiosos sobre coisa alguma. Não deixe o nosso coração se turbar, Senhor. Não deixa, Senhor, o nosso coração afundar nas coisas desta terra. Nos guarda disso, Pai, mas nos faz mais santos para Ti, para o Teu louvor, para o Teu reino. Pai Santo, abençoa cada vida que aqui entrou. Derrama graça sobre cada um. Se há vidas aqui que ainda não Te conhecem, Senhor, que eles possam decidir por Ti nesta noite. Que eles possam ser libertos por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa livremente operar nesses corações, possa se derrubar as algemas, possa se tirar as escamas dos olhos, possa destravar a língua, para que eles possam glorificar o Teu nome, porque Tu és santo, Senhor. Faz assim, meu Deus, porque Te pedimos tudo no nome santo de Jesus. Se a igreja concorda, ela diz: amém, louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor.